Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Eu queria inicialmente agradecer porque nós já publicamos 3.000 vídeos, no canal Viver de Renda, desde que criamos ele em julho de 2020, e temos mais de 9 milhões de visualizações. 9 milhões de visualizações no acumulado desde a criação do canal em meados de 2020. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Criamos o canal com uma finalidade muito simples: compartilhar experiências, conhecimentos, trazer a minha visão de consultores de empresas, trabalhando mais de 30 anos para grandes empresas nacionais e internacionais, trabalhando com alta administração, diretoria, presidência, conselho de administração, e, ao mesmo tempo, 17 anos de investimentos em bolsa de valores. Ou seja, quem sobrevive 17 anos tem algo a compartilhar. E aqui, esses mais de 3.000 vídeos já publicados tiveram sempre esse intuito de passar para vocês a minha opinião, a minha percepção sobre alguma coisa, né? E esperamos que isso tenha sido útil para aqueles que souberam entender a nossa proposta. Nem todos entenderam, nem todos compreenderam o que nós fazíamos aqui, alguns ficaram incomodados, paciência, a gente não é obrigado a agradar a todos, nem Jesus Cristo conseguiu fazer isso, imagine nós, réis mortais. Mas eu queria, de toda sorte, agradecer aos que compreendem e valorizam o que nós entregamos aqui gratuitamente. Aproveito também para destacar meus sinceros votos de um Feliz Natal para todos vocês, suas famílias, e um desejo de que o ano novo seja um ano novo espetacular para todos. Bom, eu quero aproveitar e dizer que agora, nesse dia 30, se encerra a nossa oferta de Natal. Agora no dia 20, falei dia 30, não, dia 20. Hoje está se encerrando a nossa oferta de Natal. Essa oferta consiste em oferecer assinaturas da seleção de empresas de R$ 960 por 600. E você pode pagar em 3 vezes no Pix. Tem até alguns vídeos, porque vocês precisam entender algumas coisas. A gente grava, às vezes, muitos vídeos com antecedência. E os vídeos vão sendo colocados conforme a disponibilidade da nossa grade de vídeos, em função de prioridade de conteúdo. E tem alguns vídeos que vocês vão assistir futuramente, que vai dizer que ainda está aberta a oferta de Natal, mas ela já está encerrada. Então, está sendo encerrado hoje essa oferta de Natal de R$ 960 por R$ 600 em 3 parcelas no Pix. Nós não vamos prorrogar mais. A partir do dia 21 de dezembro, o valor é o valor cheio, R$ 960. Não há outra possibilidade, certo? Então, quem tiver interesse, assina agora. Hoje é o último dia. E o que tem na seleção de empresas, Clóvis? Tem gente que me pergunta. Nós fazemos mensalmente um estudo onde a gente analisa o cenário internacional, olhando China, olhando Europa, olhando Estados Unidos. Analisamos o cenário interno brasileiro, perspectivas, dificuldades. Olhamos alguns indicadores, que são os indicadores que eu costumo observar para montar as minhas estratégias. Olhamos fluxo dos estrangeiros, que é algo extremamente importante. Compartilho com vocês as empresas que eu estou investindo e as empresas que eu estou estudando. Falamos sobre balanceamento de carteira, sobre estratégias, ponto de entrada, ponto de saída. Então, esse é o contexto dos nossos estudos que mensalmente vocês vão receber no período da assinatura anual, certo? Então, vale a pena, Clóvis? Eu entendo que sim. Pelo depoimento que me chega dos assinantes, tem pessoas que tiveram ganhos de 200% nas suas estratégias de investimento. Tem gente que teve ganhos de 40% na carteira americana. Tem gente que teve ganhos de 60%, 70% em uma ação brasileira, e por aí vai. Então, vale a pena? Sim, claro que vale, né? Eu não tenho a menor dúvida disso.
Bom, para 2024, nós vamos ter mudanças na nossa dinâmica do canal da disponibilização de conteúdos gratuitos. Nós vamos reduzir muito a nossa entrega para vocês em 2024, por entender que já fizemos muito, por entender que já fizemos muito voluntariamente. Né? Essa era uma ideia que nós tínhamos, que durante um bom tempo estaríamos entregando conteúdo gratuito, mas que chegaria um momento que nós teríamos que reduzir o nosso trabalho na internet. Então, essa redução começa agora, a partir de janeiro. Nós estaremos com vídeos sendo publicados apenas às terças, quintas e sábados. Apenas terças, quintas e sábados. E em fevereiro nós vamos avaliar se vamos manter 3 dias ou se vamos reduzir mais um dia e ficar apenas com 2 dias de produção de conteúdo. Por que isso? Porque, obviamente, eu estou me dedicando mais, a partir agora do próximo ano, aos meus projetos profissionais. Então, eu tenho um tempo que eu tenho que concentrar atendendo as minhas consultorias para empresas e eu quero dedicar um tempo maior para aqueles que contratam a nossa mentoria e que contratam a seleção de empresas. Então, esse tempo será dedicado a mais para essas pessoas que nos contratam, sejam empresas ou pessoas físicas, e nós vamos reduzir o escopo deste trabalho que nós estamos entregando aqui. Eu sempre tinha isso em mente, que ia chegar um momento que eu reduziria, né? Como estamos entregando muito conteúdo, eu queria entregar muito conteúdo, aproveitar a disponibilidade que eu tinha, aproveitar um momento que a gente estava vivendo. Então, procurei fazer essa entrega. Espero que tudo tenha sido muito útil para vocês. E agora a gente começa a reduzir a nossa entrega de material gratuito aqui, né? Então, para janeiro, vocês já sabem, só as terças, quintas e sábados, janeiro de 24. Em fevereiro, vamos reavaliar se manteremos os 3 dias ou se reduziremos mais um dia, ficando apenas com 2 dias de entrega de produção gratuita de conteúdos para vocês. É uma questão só de ajuste em função das necessidades profissionais do ano que vem. Mas, de toda sorte, 3.000 vídeos entregues desde julho de 2020, 9 milhões de visualizações, os resultados são muito bons. Vamos focar mais no ano que vem na seleção de empresas, nas mentorias, né? A oferta de Natal, eu já falei, ela se encerra hoje, dia 20 de dezembro, não terá prorrogação, mesmo que apareçam vídeos posteriores aí, que eu já sei que tem alguns vídeos que já deveriam ter sido publicados, que ficaram para depois, mas paciência, nós não vamos descartar os vídeos, porque o tempo não nos permite descartá-los, então eles serão postos aí para frente, mas essa oferta pós dia 20 de dezembro, ela não existe, né? Algumas pessoas me perguntando sobre o prazo de participar da ação coletiva contra a Oi, se encerrou. Não há mais prazo para participação da ação coletiva contra a Oi. Quem entrou, entrou. Quem entrou, não entrou, provavelmente não entrará mais, certo? Os nossos relatórios de dezembro da seleção de empresas, nós divulgamos antecipadamente, uma primeira parte em novembro, a segunda logo no início de dezembro. Falamos de muitas coisas interessantes. E o de janeiro, nós entregamos agora. Semana passada, nós entregamos o nosso estudo de janeiro. Por quê? Porque nós vimos que a Bolsa já estava fazendo uma nova máxima histórica e que cabia uma antecipação das nossas reflexões de janeiro. E desde já antecipo aqui que provavelmente o nosso estudo de fevereiro nós vamos antecipar também, para que vocês possam se situar a respeito do que fazer nesse início de ano com relação a investimentos em bolsa de valores, né? Então, os assinantes estejam aí atentos à nossa produção de conteúdos da seleção de empresas, certo? Deixe-me ver o que mais eu tinha de recado. Bom, basicamente era isso de recados. Vamos aos conteúdos que eu tinha separado aqui para vocês. Eu quero comentar logo esse assunto da tarifa zero em São Paulo por transporte público.
Olha, isso é demagogia. Vamos ser sinceros e honestos. Isso se chama demagogia. A população, o governante aproveita que ela é pouco esclarecida, tem pouca educação, e veja aqui, passageiros elogiam, acham que é uma tarifa zero, né? Então, eles elogiam, mas aí eles cobram melhoria na rede de ônibus e do metrô. Não tem como fazer melhorias nas redes com tarifas deficitárias, muito menos fazer melhoria nas redes com tarifa zero. E outra coisa, tarifa zero não existe, porque a prefeitura ou o governo fizerar alguma tarifa pública, alguém vai pagar isso. E vai pagar de que forma? Com os impostos que são arrecadados. Porque qual é a fonte de receita de uma prefeitura? Impostos. Qual é a fonte de receita do governo do estado? Impostos. Qual é a fonte de receita do governo federal? Impostos. Então, quem paga impostos? Eu, você, todos nós. Ah, mas eu ganho pouco, não pago imposto. Opa, cuidado. Você já olhou sua conta de luz? Pode olhar que você vai ver que tem imposto. Sua conta de água? Pode olhar que você vai ver que tem imposto. Já olhou os produtos que você compra no supermercado? Uma boa parte deles você está pagando impostos. E são impostos altos, caros, entendeu? Porque a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. Vamos falar sobre a reforma tributária e a sua importância no dia de hoje também. Então, muito cuidado com essa demagogia, né? Então, é uma experiência que a cidade de São Paulo está fazendo, de adoção da tarifa zero, mas isso é demagogia barata, isso é populismo barato. Os passageiros acham que é de graça mesmo, né? Não sabem que são os seus impostos que estão pagando. Então, alto lá, não existe tarifa zero. Isso é demagogia, isso é ilusionismo, ficção científica. Então, está aqui, tarifa zero não existe. Isso aqui está sendo subsidiado com os nossos impostos. O seu, o meu, o nosso imposto está custeando isso aqui. Então, que fique claro, né? Não há mágica, não há mágica. Vamos entender isso, por favor, e não vamos ser vítimas dos populistas, não vamos ser vítimas dos demagogos. É importante isso, certo? Olha, eu quero compartilhar essa notícia, que ela foi surreal, e eu acho que, prestes a chegarmos aí ao Natal, merece a gente compartilhar boas notícias. E essa foi realmente um milagre de Deus, né? Essa foi realmente um milagre de Deus. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essa notícia, mas eu achei excepcional. Um bebê sobreviveu a um tornado. Ele foi encontrado em cima de uma árvore após ser lançado para fora de sua casa. Imagine a cena de filme de Hollywood, né? Ele foi encontrado com vida em cima de uma árvore que havia sido derrubada pela tempestade, que matou 6 pessoas na região. Então, está aqui a destruição que aconteceu na passagem desse tornado. E o bebê foi arrancado de sua casa, a casa toda foi destelhada. O berço, ele estava no berço, e o berço foi sugado pelo tornado e saiu voando, ele dentro do berço. O pai tentou segurar o berço e também foi tragado pelo tornado e jogado para o alto. A mãe correu para proteger o outro filho e as paredes da casa desabaram. Veja que coisa surreal, né? Um bebê de 4 meses sobreviveu após ser lançado para fora de casa pelo forte tornado que atingiu o Tennessee, nos Estados Unidos. Ele foi encontrado com vida em cima de uma árvore que havia sido derrubada pela forte tempestade que matou 6 pessoas na região. A mãe, Sidney Moore, contou que a forte tempestade arrancou o telhado da casa onde a família morava. Ela protegeu o filho de 1 ano de idade, enquanto o namorado e o pai do bebê tentou segurar o berço, mas não conseguiu. O móvel foi levado pelo vento e junto foi o bebê de 4 meses. Ele estava segurando o berço o tempo todo. Formaram-se círculos e então foram jogados, disse Sidney. Com a casa completamente destruída pelo tornado, o casal foi em busca do filho. A busca durou cerca de 10 minutos até que o bebê foi encontrado sobre uma árvore derrubada pelo tornado. Eu tinha certeza que ele estava morto e que não encontraríamos, mas ele está aqui e isso é pela graça de Deus. Não há a menor dúvida, né? Que isso é pela graça de Deus. Não tem como ser diferente. Um milagre de Natal. Os milagres acontecem, né? Milagre de Natal. Que história fantástica. Por falar em histórias fantásticas, essa aqui é uma história que ainda será contada
mas que ela é muito promissora, né? Ela é muito promissora. A empresa Moderna, ela está trabalhando com a mesma técnica desenvolvida para a vacina contra a Covid, para utilizar a mesma técnica para combater o câncer de pele. E isso pode estar já comercialmente disponível em 2025, disse o presidente da Moderna. Está aqui ele dando a declaração, Stephanie Bancel, ele afirmou que a vacina pode ser lançada com aprovação acelerada. Terraplanistas que não gostam de vacina vão dizer os mais absurdos que puderem inventar. Fuja dos terraplanistas, fuja dos negacionistas, fuja daqueles que são contra a ciência. Vive num deserto psicológico, num deserto mental. Burrice mesmo, entendeu? E não venha me dizer nada aqui no canal que eu te bloqueio. Então fique quieto, se você não tem nada diferente para ser dito, não diga nada, senão você será bloqueado. Aqui é democrático. Você fica calado e eu falo. É democrático. Agora, se você falar agressivamente contra mim, qualquer coisa, você vai ser bloqueado. Simples assim. Seu comentário não aparece, porque também os comentários já são separados, segregados, para passar por uma análise prévia antes de ser publicado. Simples assim. Aqui a coisa toca diferente. O CEO da Moderna, Stephanie Bancel, disse que a vacina experimental contra o melanoma que a empresa desenvolveu pode estar disponível em 2 anos, o que representaria um passo histórico contra a forma mais grave de câncer de pele. Por isso aqui a gente fala de coisa séria e não deixa espaço para gente burra, gente ignorante, gente estúpida, que não acredita na ciência, que não acredita em vacina. Para mim isso é sandice, é retardamento mental. Eu não perco tempo com essa gente. Estima-se que apenas em 2020 ocorreram em nível mundial 325 mil novos casos e 57 mil mortes por conta de câncer de pele. Acreditamos que em alguns países o produto poderia ser lançado com aprovação acelerada até 2025, disse ele. Diferentemente das convencionais, as chamadas vacinas terapêuticas tratam uma doença, em vez de preveni-la, mas também atuam treinando o sistema imunológico do corpo humano contra o agente invasor. Exatamente o que aconteceu contra a Covid, né? Atualmente, as vacinas terapêuticas representam uma verdadeira esperança na oncologia, uma imunoterapia 2.0, segundo o CEO da Moderna. Os projetos receberam um impulso no dia 14, com os últimos resultados dos ensaios, 14 de dezembro, né? Com os últimos ensaios clínicos que mostraram a melhora nas possibilidades de sobrevivência graças à vacina. A tecnologia é o RNA mensageiro, que demonstrou ser muito eficaz contra as formas graves de Covid-19, a despeito dos terraplanistas imbecis continuarem negando a ciência, né? Gente burra mesmo, viu? Em um estudo do qual participaram 157 pessoas com melanoma avançado, a vacina da Moderna, em combinação com o fármaco de imunoterapia Keytruda, do laboratório Merck, reduz o risco de recorrência ou de morte em 49% dos casos, durante um período de 3 anos, em comparação com a administração exclusiva da substância. Em 2022, a Moderna já havia anunciado resultados de acompanhamento de 2 anos que mostraram uma redução de 44%. A diferença na sobrevivência está crescendo. Quanto mais passa o tempo, mais se vê essa vantagem. Temos 1 a cada 2 pessoas que sobrevivem em comparação com o melhor produto de mercado, o que em oncologia é enorme. Viva a ciência, viva os avanços da medicina. Nós estamos vivendo mais por conta dos avanços da medicina, dos avanços da ciência. Talvez você não saiba, mas há séculos atrás, as pessoas morriam com 30 anos, 40 anos. Isso é o suficiente para você entender o peso da ciência, da medicina, né? É o suficiente. Se não, volte para a escolinha, aquela do professor Raimundo, para ver se você ainda tem salvação. Muito bem. Olha, uma notícia também bacana que eu acho que é importante dizer. A reforma tributária foi aprovada. Vamos falar sobre isso ainda hoje. O impacto da reforma tributária, o impacto no PIB potencial do Brasil, né? Bolsa de valores em tendência de alta. E vamos falar da Oi também, porque só depois do carnaval você vai entender
essa novela da Oi para depois do Carnaval, em breve. Fique atento. Vamos falar da reforma tributária. Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa reforma tributária ela é aguardada há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, essa reforma tributária é aguardada, nunca realizada. Desta feita, ela aconteceu. E o mérito desta reforma ter acontecido é o trator Arthur Lira. O trator Arthur Lira. Não teria sido aprovado no dia 15 de dezembro essa reforma se não fosse o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ele esteve recentemente em São Paulo com o relator da reforma, Aguinaldo Ribeiro, deputado Valério Rossi, do MDB, e autor da PEC 45. Lira esteve à frente de toda a negociação, né? E foi exatamente o seu esforço que viabilizou, numa sexta-feira, já próximo das festas de fim de ano, a aprovação em 2 turnos da reforma tributária, com ampla margem de voto, né? Então, isso se deve ao estilo Arthur Lira, a sua capacidade de articulação. Que bom, que bênção para o Brasil ter Arthur Lira na presidência da Câmara de Deputados. Alguns me dizem, mas o Arthur Lira é isso, é aquilo, em Alagoas, em Maceió, não sei o que, não me interessa o que ele é em Maceió, me interessa o que ele está sendo enquanto presidente da Câmara de Deputados. E ele é a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, porque ele, por alguma razão, resolveu se comprometer com uma agenda de reformas estruturantes. E essa reforma está acontecendo. E essa reforma é boa para o Brasil. E é isso que me interessa. É isso que me interessa. Ele agora, passada a reforma tributária, ele agora vai se concentrar na reforma administrativa. O governo do PT, o governo Lula, não apoia a reforma administrativa, mas Lira está se lixando para o PT, está se lixando para o presidente Lula. Ele já disse que vai pautar a reforma e que ela será aprovada. Então, palmas sim para o Arthur Lira. Olha aqui, palmas sim para o Arthur Lira, porque a reforma administrativa vem aí e ela também será importante. Alguns me diriam, a reforma tributária não foi a melhor. Não é possível, que ótimo, vamos em frente. A reforma administrativa não será a melhor. Não interessa, será possível. Vai ajudar. É isso. Se você não tiver esse despreendimento intelectual, paciência, né? Você fica sem entender o que está acontecendo. Você fica sem entender o que está acontecendo. É uma pena, mas você vai ficar sem entender. A imprensa internacional repercutiu de pronto a aprovação da reforma, porque sabe a dificuldade que foi para essa reforma acontecer. Então, a imprensa internacional destacou aí, em todo o mundo, a aprovação da reforma tributária, dando visibilidade ao Brasil e ao feito, né? É uma mudança drástica, disseram alguns, é amplamente aguardada, disseram outros, né? A Reuters, por exemplo, destacou que o foco da proposta da tributação sobre consumidores e na simplificação do notoriamente complexo sistema tributário do Brasil, né? A tão esperada reforma, repetidamente tentada por diversas administrações, é um pilar central dos planos do governo para aumentar a produtividade e o crescimento potencial da maior economia da América Latina, disse a Reuters. A Bloomberg, em nota, disse que a decisão em dezembro garantiu a meta do presidente Lula de aprovar a reforma antes do fim do ano, classificando a proposta como uma mudança drástica, disse a Bloomberg. Ela observa que o plano pretende simplificar o sistema tributário, e esse vai ser o principal mérito da reforma, simplificar o sistema tributário mais complexo do mundo, ao reduzir o número de taxas e eliminar distorções. Investidores e analistas, ouvidos pela Bloomberg, esperam que o novo sistema mais eficiente impulsione a economia brasileira, o que já foi refletido pelo rally dos mercados após a aprovação inicial do projeto em julho, né? O Financial Times vê a aprovação como um esforço também de gestores anteriores do governo brasileiro. Entretanto, aponta os benefícios de eliminar a barreira criada pelo sistema tributário bizantino do Brasil. O Financial Times
lembra que corporações multinacionais reclamam há tempos que o labirinto de regras tributárias brasileiro é custoso para cumprir, repleto de incertezas legais e é um impedimento para investir. Entrevistado pelo Financial Times, o secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse que esta reforma terá um sistema tributário moderno, que é um grande passo para o Brasil atrair mais investimentos. É isso, gente, é isso. É bom? Claro que é. É bom? Claro que é. É bom? De novo? Claro que é. Não há dúvidas com relação a isso, viu? Não há dúvidas. Como é que os CEOs das grandes empresas viram a reforma tributária? Vamos falar sobre isso em breve. Mas eu queria dizer que um artigo que me chamou a atenção comenta o Eduardo Madeira, ele disse o seguinte: o Brasil sempre teve o pior modelo de tributação de consumo dentre os países do mundo ocidental. Nosso modelo de tributação foi instituído em 1965. Poucas mudanças ocorreram de lá para cá, apesar da economia ter mudado bastante. Era um mundo analógico nos anos 60, onde não se cogitava sobre economia digital, por exemplo. As maiores empresas do mundo vendiam basicamente petróleo e automóveis. Hoje, os maiores grupos vendem tecnologia. O mundo mudou. Perdeu-se uma grande oportunidade em 65 de se passar para a União a tributação do consumo, concentrada em um único imposto, o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que é praticado em mais de 170 países. Essa eventual concentração de competência tributária no âmbito da União não significaria ofensa ao federalismo, principal argumento contrário ao IVA, uma vez que o importante é que os entes federados tenham autonomia financeira e regras claras na constituição da repartição das receitas. Muitos debates foram travados com relação à PEC 45, que foi aprovada no Congresso, mas avançamos. É isso que importa, avançamos. Não teremos um IVA único, será um IVA dual, chamado CBS, de recolhimento da União, o outro IBS, compartilhado entre estados e municípios. A tributação será no destino, a base será ampla, menos variedade de alíquotas e uma não cumulatividade plena. 5 tributos serão extintos, bem como os atuais benefícios fiscais. Será criado ainda o imposto seletivo sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A transição será longa, até 2032, e teremos uma regulamentação por lei complementar e lei ordinárias pela frente. É preciso estar atento aqui, porque há sempre aquele jabuti em árvore, né, que é colocado nessas regulamentações, nessas leis complementares. Então, muita atenção aqui. Vigília 24 horas. A aprovação merece ser celebrada. O Brasil vai se aproximar da tributação de consumo dos seus principais parceiros comerciais da Europa, América Latina, África e Ásia. Não se deve esperar que o cidadão sinta no bolso os efeitos da reforma, nem que a carga vá diminuir. Em alguns setores pode até aumentar, mas, por outro lado, a simplificação é muito bem-vinda. Quando se fala, por exemplo, que o Brasil vai ter uma alíquota de 27%, será o maior IVA do mundo, esquece-se de que a somatória das alíquotas atuais do ICMS, IPI, PIS, COFINS pode ultrapassar com folga os 27%. Ora, tomando por base somente a alíquota padrão do ICMS, é 18%, é calculado por dentro. Se calculado por fora, seria 22%. Além do mais, com a não cumulatividade plena no novo IVA, o repasse da carga para o elo seguinte da cadeia produtiva será mais efetivo. O simples vai ser mantido, ele representa a manutenção da carga atual para um expressivo número de contribuintes, e ganha-se, sobretudo, com a simplificação, com a simplicidade, com a transparência. Isso vai gerar menos litígios, menos judicialização. É isso que se espera. Então, é um pouco do espírito, né, da reforma. E aí, falando sobre como os CEOs receberam essa reforma, foi quase que unânime um recebimento positivo por parte dos CEOs das grandes empresas que atuam no Brasil, né? Veja o que dizem alguns deles, por exemplo. O CEO da Marisa, João Nogueira Batista, ele disse: a aprovação da reforma trará a tendência de crescimento, simplificação e transparência para os negócios, sempre bem-vindos, né? Fernando Meira, sócio do escritório Pinheiro Neto, de advocacia, disse:
Há ainda muito a ser discutido, construído e vivenciado. É utópico imaginar que seria trivial ou remotamente possível virar a chave e abandonar um sistema extremamente complexo e disfuncional e migrar para um sistema simples, eficiente e justo. E tem muito trabalho a ser feito. O Eduardo Parente, presidente da Edux, ele disse: a simplificação tributária terá um impacto muito grande nos custos das empresas. Mais do que isso, ajudará no desenvolvimento de novos negócios e na redução da percepção de risco para novos investimentos. Aí a opinião do Eduardo Parente, da Edux. Né? O João Paulo Ferreira, da Natura, disse: o projeto traz melhorias importantes, representa um avanço, apesar de não contemplar o IVA único e manter benefícios setoriais que distorcem o mercado. Vamos ver as regulamentações. Né? Deixa-me ver quem mais. O João Pinheiro Nogueira Batista, da Marisa, o que ele disse, falando aí sobre uma empresa do varejo, né? A aprovação da reforma tributária trará a tendência do crescimento, simplificação e transparência para os negócios. Sempre bem-vindos. Quando o imposto sobre bens e serviços for implementado, ele será cobrado separadamente ao preço da mercadoria. Assim, o consumidor que faz loja saberá no caixa o valor a ser pago de imposto. O segregamento do que é imposto e do que é preço de mercadoria é muito positivo. Quanto mais transparência, melhor. Com o passar do tempo, deverá haver uma redução da necessidade do grande departamento especializado em cuidar de tributos, no estoque de litígios da Marisa. É uma loucura. Simplificação faz com que causas litigiosas diminuam ao longo do tempo e também estimula o crescimento da economia. O que nos preocupa é o tempo de transição, nível de benefício que está sendo dado a alguns setores, isso tem custo, será pago por quem não for beneficiado. Só para vocês terem uma ideia, eu já dei consultoria para empresas que a área de tratamento, né, de planejamento tributário da empresa chegava a ter 140 pessoas. 140 pessoas para tratar da parte de impostos da empresa. Isso é surreal. Quando você fala isso lá fora, o pessoal pensa que isso aqui é um... Ricardo Lacerda, da BR Partners. Acho que a reforma é um passo importante na direção certa de simplificar alguns tributos e desonerar o consumo. Acabaram, infelizmente, passando exceções que beneficiam setores específicos sem qualquer justificativa. Isso, infelizmente, aconteceu, mas vamos para frente, vamos olhar o lado cheio do copo. Antônio Carlos Sepúlveda, da Santos Brasil. A reforma tributária é um grande avanço para a sociedade e fundamental para o crescimento da economia brasileira. Teremos transparência quanto à cumulatividade dos impostos e governança adequada para ajustar as compensações, além de uma simplificação dos tributos. O setor portuário ainda tem pontos que precisam ser ajustados em legislação complementar, como os créditos referentes aos custos de mão de obra e investimento de capital. Mas a expectativa é positiva. O país ganhará em competitividade. Então, está aí. Diversos CEOs dando seu depoimento. O Rafael Furlanetti, da XP. Vamos ver o que é que o Rafael nos diz. A reforma tributária aprovada hoje não é de partido ou de governo A ou B. É uma reforma para alavancar o crescimento do país. Um dos maiores entraves para se fazer negócios no Brasil é a tributação. E o Congresso assumiu a missão corajosa de enfrentar esse debate, que tem um novo capítulo com a aprovação da PEC 45/19 na Câmara. O Brasil precisa de uma proposta que simplifique o pagamento de impostos e gere mais transparência na distribuição de recursos públicos. Então, está aí. Horácio Piva, da Clabin, ele disse: a reforma foi positiva, mas se damos um viva pela inestimável simplificação, junto o espanto pelas mudanças e idas e vindas dos últimos dias, parte delas constrangedoras e respiração presa pelos destaques e mudança do texto ainda por vir. Após 30 anos, continuamos não levando o futuro tão a sério. Ele está criticando exatamente as mudanças e as pirotecnias, sobretudo feitas no Senado. O Senado foi um ponto negativo da reforma tributária, mas muitas das coisas que foram colocadas lá no Senado foram derrubadas na Câmara de Deputados. De novo, o trator Arthur Lira funcionou e funcionou muito bem, certo? Então, é isso que eu queria deixar como destaque para vocês. Olha, qual a situação da Bolsa? Qual a situação da Bolsa? Antes de falar de Oi, qual a situação da Bolsa? Estamos em tendência de alta. Estamos em tendência de alta. A análise técnica reforça essa nossa crença. O Ibovespa está operando acima dos 130 mil pontos
E mira o quê? Mira os 133 mil pontos. Então, após romper as resistências nas faixas dos 128 e 120 mil pontos, o Ibovespa passa a trabalhar com a perspectiva dos 130 mil pontos, o patamar dos 130 mil pontos, e aí mira alvos acima, né? Mira alvos acima. E pela análise técnica, os alvos estão em 133 mil pontos. É para lá que estamos indo. Então, estamos buscando fazer novas máximas, novos topos históricos, rompendo a barreira dos 132 mil, rompendo a barreira dos 132 mil, buscando o alvo em 133 mil e, na minha expectativa, quem sabe chegar ainda até o final deste ano em 135 mil. É uma expectativa, mas podemos parar nos 133, podemos fazer correções, porque as correções são bem-vindas para poder ajustar, calibrar o movimento e impulsionar novas altas. É isso que a análise técnica nos permite fazer, a análise gráfica, captar o momento, captar a probabilidade do que vem à frente. Né? Não é uma certeza, é uma probabilidade. Quer entender mais isso? Assine a seleção de empresas. Quer ter um contato comigo semanalmente? Venha fazer a nossa mentoria. Fazer a nossa mentoria, você tem um contato semanal comigo e a gente vai estar avaliando uma série de coisas, dentre elas a questão das mensagens que a análise gráfica nos dá. Né? Então, estamos indo buscar trabalhar acima dos 131 mil pontos, tendo alvos a 133, 135 mil pontos, e estamos vindo de uma pernada de alta maravilhosa desde os 112.500, 112.800 pontos. Uma pernada de alta maravilhosa. Os incrédulos ficaram de fora. Os incrédulos perderam a oportunidade. Os hards, que achavam que o Brasil ia virar a Venezuela, perderam muito dinheiro esse ano, viu? Perderam muito dinheiro esse ano. Então, você precisa saber a quem escutar, o que refletir, né? E pensar fora da caixa, pensar fora da curva. É isso que você precisa aprender para fazer em 2024. Reconhecer seus erros em 2023 para fazer um 2024 melhor. Olha, eu falei que agora para Oi, só depois do Carnaval. Isso já era esperado da minha parte, nenhuma surpresa essa notícia. Negociação entre a Anatel, TCU e Oi está suspensa pelo recesso. Suspensa pelo recesso. Então, as conversas entre Oi e a Anatel e o Tribunal de Contas da União ficarão suspensas formalmente durante o período de recesso do Tribunal de Contas da União, que vai de 18 de dezembro até 16 de janeiro. Nesse período, as secretarias do TCU só devem funcionar em regime de plantão para atividades essenciais. Os prazos são também suspensos e não haverá deliberações sobre o processo. Segundo apurou esse noticiário, também foi avaliado que não existe a necessidade de renovação da instrução normativa 91/2022 do Tribunal de Contas para que a comissão do consenso e a secretaria responsável pela análise do caso continuem funcionando. O que deve acontecer no meio do caminho é a renovação da suspensão da arbitragem, o que precisa acontecer a cada 90 dias. A arbitragem da Oi contra a Anatel está suspensa provisoriamente. Né? Então, aqui, você pode ter certeza do seguinte, retorno ao trabalho, 16 de janeiro. Quando é o Carnaval? Procure aí. Início de fevereiro. Volta ali de 9 de fevereiro, já é Carnaval. Você acha que esse Tribunal de Contas da União vai decidir alguma coisa antes do Carnaval? Já ouviu a frase que o Brasil só começa a trabalhar depois do Carnaval? Pois é. Então, espere aí a segunda quinzena de fevereiro. Né? Espere a segunda quinzena de fevereiro. É a minha expectativa. Para voltar aos trabalhos do TCU, da Anatel, com relação a essa questão da Oi. Lembre-se que em março acaba o prazo que a Bolsa de Valores deu para a Oi resolver o problema das suas ações estarem negociadas abaixo de R$1. Isso acaba agora em março, esse prazo. A Oi vai ter que fazer um novo grupamento de ações. Vamos lembrar que a proposta da Oi lá atrás tinha sido de 50-1. Deve ser essa novamente a proposta da Oi, fazer grupamento de 50-1. Não espero menos.
Então, temos aí para março a emoção de um novo grupamento. Se você não está feliz com o grupamento anterior, imagine o que vem pela frente, um 50-1 na sua cabeça, certo? Então, é o que vem pela frente. Sinto informar, sinto profetizar que isso vai acontecer, né? Um outro ponto que na Oi qualquer pouco problema é bobagem, né? Tem a ver com o recurso da Highline. A Superintendência de Controle de Obrigações da Anatel autorizou a Oi a utilizar recursos da venda das torres de rede fixa da Oi para a Highline para pagamento de fornecedores, mas limitou esse uso apenas às despesas relacionadas à rede fixa, reversível, que é objeto da concessão. Isso porque a liberação de recursos está dependendo justamente de uma definição sobre como ficará os bens reversíveis à luz do debate que envolve TCU, Anatel e Oi. No dia 15, a Superintendência de Controle de Obrigações informou que a Lenvig RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações, hoje controlada pela Highline, entrou com um recurso administrativo contra a decisão da Anatel, apresentando várias alegações e solicitando à Anatel que proceda uma análise qualificada dos fornecedores listados e do uso dos recursos exclusivamente para a prestação de serviços de STFC. A questão tende a ser agora analisada pelo Conselho. A venda das torres para a Highline foi da ordem de 900 milhões de reais, e parte relevante desse recurso ficou contingenciado por determinação da Anatel, até uma resolução da questão. Esses recursos são pleiteados pela Oi para conseguir um alívio de caixa. A Oi está ficando sem dinheiro, viu, gente? Isso já a FIT já disse, a Oi está ficando sem dinheiro. Ela tem um problema grave de dívida e tem um outro problema grave que é caixa, entendeu? Então, mais problemas pela frente para a Oi. Mais problemas pela frente para a Oi. Tá? A dívida da Oi, vamos lembrar que ela, segundo aqueles PowerPoints do Rodrigo Abreu, segundo declarações do Rodrigo Abreu, ele sairia daquela primeira recuperação judicial com uma dívida em 14 bilhões de reais. Sairia daquela primeira recuperação judicial com uma dívida de 14 bilhões de reais. Isso não se materializou, isso não se concretizou. A dívida da Oi hoje está caminhando para 24 bilhões de reais, 10 bi a mais do que os 14 originalmente previstos pelo Rodrigo Abreu, que fazia parte do nosso cenário de perspectiva para a solução da situação da Oi, né? Então, foi mais um número que não se verificou, foi mais um número que não funcionou na prática, né? Mas um equívoco grosseiro por parte das planilhas da Oi. Então, a dívida de 14 bi, juramentada pelo Rodrigo Abreu, que seria a dívida ao sair da RJ, da primeira RJ, isso não aconteceu, e a Oi está com uma dívida ainda de 24 bi praticamente, né? Outra questão é o caixa. O caixa está acabando, o dinheiro está acabando. A Oi não está conseguindo ter um faturamento que permita o pagamento de todas as suas despesas. Não está conseguindo. Então, daí essa questão da Highline piora ainda mais a gestão do caixa da empresa, né? A FIT diz que a Oi vai dar o calote. Vai dar o calote em credores e que pode dar calote em fornecedores. Isso quem disse não fui eu, quem disse foi a FIT, Agência de Classificação de Risco, né? Então, fiquemos atentos, porque o castelo de areia cada dia desmonta mais. O castelo de areia cada dia desmonta mais. Bom, eu quero fechar esse vídeo dizendo a vocês que hoje se encerra, em definitivo, o prazo para a assinatura da seleção de empresas de R$ 960 por R$ 600 em 3 parcelas pelo Pix. Último dia. Quer fazer? Faça agora. Não procrastine, você vai perder. Vai perder uma boa ferramenta para tomada de decisão. Se você surfou essa onda da Bolsa, parabéns. Ó, palmas para você, porque nos 112.800 nós dissemos, fez um fundo triplo, a Bolsa vai subir. Fez um fundo triplo, a Bolsa vai subir forte. E o cenário corrobora com essa nossa tese. E, de fato, aconteceu. Os assinantes da seleção de empresas pegaram essa onda, os nossos mentorados pegaram essa onda. Se você ficou de fora, tem algo errado com a sua forma de pensar. Tem algo errado com quem você está escutando. Tem algo errado com quem
está lhe influenciando. Se você não pegou essa onda da bolsa, eu lamento, fico triste por você. E você agora precisa parar, desligar o computador e parar para pensar. O que foi que eu fiz de errado, que eu fiquei de fora dessa alta da bolsa? Reflita. E o que você pode fazer diferente para não errar, não repetir mais esse erro? Uma das respostas possíveis é fazer a assinatura da Seleção de Empresas e se tornar nosso mentorado. Venha para o nosso lado. Faça 2024 diferente. Gente, meu muito obrigado a todos vocês. Um Feliz Natal. Eu estou repetindo isso como um mantra. Um Feliz Natal para vocês e suas famílias. Que tudo de bom aconteça no ano novo que está já aí a bater na nossa porta. Fiquem com Deus. Tchau.